Então, prosseguindo, né? A bateria acabou, aí cortou o vídeo no meio, mas prosseguindo aqui sobre competências que o psicólogo precisa ter para realizar a avaliação psicológica. É importante que esse profissional conheça fundamentos básicos da psicologia, desenvolvimento, inteligência, memória, atenção, emoção, domínio de psicopatologia para identificar problemas graves de saúde mental ou realizar diagnósticos, saber psicometria, questões de validade, precisão e normas dos testes, ser capaz de escolher e trabalhar de acordo com os propósitos e contextos de cada teste, ter domínio dos procedimentos para aplicação, levantamento e interpretação dos instrumentos e técnicas utilizadas na avaliação psicológica, bem como ter condição de planejar a avaliação adequando ao objetivo, público-alvo e contextos, e elaborar documentos psicológicos decorrentes de avaliação psicológica, saber comunicar os resultados advindos da avaliação por meio de entrevista devolutiva. É muito importante essa parte porque, assim, muitos laudos e pareceres, eles são feitos com linguagem técnica. A questão é que, às vezes, a gente não vai devolver, não vai dar essa devolutiva para um profissional da área, da psico, ou para um médico. Às vezes, a gente vai devolver para os pais, às vezes, a gente vai devolver para a escola. E segundo estudos, da maior parte dos professores acabam não entendendo nem 20% do que está escrito nesses laudos, né? E quando eles pedem esse respaldo aí da avaliação psicológica de um psicólogo, né? Para tentar entender o que está acontecendo com esse aluno e tentar entender como é que eles vão agir de acordo com essa situação, quando chega essa devolutiva, né? Esse laudo, esse parecer para esse profissional, ele acaba não entendendo. E o que acontece? Muitas coisas que ele poderia, às vezes, modificar na aula dele, no jeito como ele lida com esse aluno, acaba não acontecendo, né? A gente acaba alienando essa pessoa também. Então, a gente tem que ter muito cuidado o tipo de linguagem que a gente vai utilizar, né? Cada situação pede um determinado tipo de linguagem. E quando você conversa com outro psicólogo, é claro, a gente vai usar termos técnicos, mas quando você está conversando com os pais e está dando essa devolutiva, quando você está conversando com outras pessoas que não estão nesse meio, é importante adequar a linguagem à linguagem do cotidiano dessas pessoas, tá? Ou tentar, pelo menos. Muito importante. Aqui no item 8, quais são os princípios éticos básicos que regem o uso da avaliação psicológica? O psicólogo atuará com responsabilidade por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como campo científico de conhecimento e prática. Utilização no campo profissional apenas dos testes psicológicos com parecer favorável do CFP, que se encontram listados no Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, o SATEPSI, como dito anteriormente. O emprego de instrumentos de avaliação psicológica para os quais o profissional esteja qualificado, certo? Nem sempre o profissional consegue e domina determinado teste. E quando você vê que você não tem essa possibilidade, é importante encaminhar para outro profissional para aplicar esse teste, né? Com o objetivo já definido, né? Ou até mesmo mudar o tipo de avaliação, né? É muita irresponsabilidade você aplicar algo que você não sabe. Então, a realização da avaliação psicológica em condições adequadas, de modo a assegurar a qualidade e o sigilo das informações obtidas, guardar os documentos de avaliação psicológica em arquivos seguros e de acesso controlado. Disponibilização das informações da avaliação psicológica somente para aqueles com direito de conhecê-la. Geralmente isso fica especificado no contrato, tá? Quem é que vai receber essa devolutiva, quem é que vai receber, vai ter acesso a essas informações. E isso a gente vai falar mais pra frente. A proteção da integridade dos testes, não os comercializando, divulgando ou ensinando aqueles que não são psicólogos, isso é muito importante, tá? Se você tem já a CFP
um CRP, né? Já tem a carteirinha e compra para dar para os outros, né? Alguém te pede você dar e a pessoa não é formada, isso tá contra a ética da profissão. Principais cuidados que o psicólogo deve ter na escolha de um teste psicológico. Primeiro, ele tem que ser aprovado pelo CFP. Segundo, consultar o manual do referido teste. Terceiro, contextos e propósitos apropriados. Ou seja, aquele teste ele tem que ser em relação, ele tem que ter um objetivo muito claro antes de você aplicá-lo, né? Principais cuidados que o psicólogo deve ter para utilizar um teste psicológico. Então vamos lá. Verificar se não existe dificuldades específicas da pessoa para realizar o teste, sejam elas físicas ou psicológicas, que você vai ter que falar para o paciente as palavras para que ele repita um tempo depois. Será que ele vai conseguir? Será que ele não tem alguma dificuldade auditiva? Será que ele não tem algum problema de afasia, né, e não consiga falar? Né? Então, tem que ver o tipo de teste que seja adequado para aquele paciente também, né? Utilizar o teste dentro dos padrões referidos por seu manual, muito importante. O que inclui os procedimentos de aplicação, utilização de material padronizado e procedimentos de interpretação. Cuidar da adequação do ambiente, do espaço físico, do vestuário, dos aplicadores. E, importantíssimo, caso você vá aplicar um teste em uma criança e sua roupa esteja extremamente chamativa, com desenhinho, talvez isso tire a atenção dessa criança, né? E de outros estímulos que possam interferir na aplicação. Não só para criança, né? Para adulto também. Se você estiver usando um belo de um decote, o que não é recomendado, tá? Você tá lá com um decote gigante aplicando e a pessoa fica olhando para o seu decote. Eu acho que vai ser difícil para as duas partes, né? Tanto para o aplicador quanto para quem tá sendo pro aplicando, né? 11. Quais são as condições técnicas para que um teste psicológico tenha parecer favorável do Conselho Federal de Psicologia? 1. A especificação do construto que ele pretende avaliar. A caracterização fundamental na literatura da área. Muito importante, tá? Ele está fundamentado na teoria base. Há pelo menos um estudo brasileiro com evidências positivas de validade, no caso de testes com ampla evidência de validade fora do país, ou pelo menos 2 estudos de validade quando se trata de testes brasileiros ou estrangeiros com pouca evidência de validade. Há pelo menos um estudo brasileiro de precisão com resultados iguais ou acima de 0,6, que foi um número que eles definiram, né? Mas a gente não precisa se atentar tanto a isso. Aqui, né, vamos falar um pouquinho do conceito do que é psicodiagnóstico. Então, ele abrange qualquer tipo de avaliação psicológica de caráter clínico que se apoie em uma teoria psicológica de base e que adote uma ou mais técnicas de observação, entrevistas, testes projetivos, testes psicométricos, reconhecida pela ciência psicológica. O termo descreve um procedimento complexo e interventivo baseado na coleta de múltiplas informações que possibilite a elaboração de uma hipótese diagnóstica e não de um diagnóstico, tá? Alicerçada em uma compreensão teórica, né? Entendendo que esse psicodiagnóstico, ele é um recorte da pessoa naquele momento, certo? É um recorte da pessoa naquele momento. É importante falar também que a saúde mental, ela se dá quando a gente tem uma adaptação em relação às condições em que aquela pessoa se insere. Quando a pessoa não se adapta, isso sim é um indício para um transtorno mental, tá? É claro que é muito mais profundo que isso, mas em algo muito raso é assim, mais ou menos, né? Uma coisa meio rasa, uma explicação aceitável essa que eu dei. Então aqui, o que é? É um processo que busca
descrever e compreender a pessoa em suas diferentes características, investigando cognição e personalidade, abordando possíveis sintomas, questões do desenvolvimento, questões neuropsicológicas, características adaptativas e desadaptativas, entre outros, permitindo assim que se chegue a um prognóstico e a melhor estratégia e ou abordagem terapêutica necessária. Ela sempre vai ser bipessoal, tá? O psicodiagnóstico, por quê? Porque vai ser uma relação entre o psicólogo e o avaliando e o grupo familiar. Então, a gente vai atingir tanto o avaliando quanto o grupo familiar. Eles vão fazer parte desse processo de avaliação. A gente sempre tem uma duração limitada, tá? De tempo. Número, ele é mais ou menos definidos de encontros, tá? Que buscam compreender forças e fraquezas do funcionamento psicológico de um indivíduo, tendo foco na existência ou não de uma psicopatologia, né? Geralmente o livro da Artmed, ele fala muito sobre de 6 a 12 encontros no máximo, tá? Tem outros autores que dizem que quanto mais necessidade você sentir de aplicar, né, você que está aplicando o teste, se você sentir a necessidade de aplicar outro teste, você pode prolongar esse tempo. Mas aí tem toda a questão financeira também, se tiver no contrato, se tiver que aumentar o tempo de aplicação de teste, de avaliação, né? Eu falei aplicação de teste, mas na verdade a avaliação psicológica, né? Para um psicodiagnóstico não é só avaliação, não é só aplicação de teste, tá? Pode ser que você monte um psicodiagnóstico sem usar testes. Mas assim, você tem que estar muito bem definido no contrato que se tiver que aumentar o tempo de avaliação, isso vai ter que redefinir o valor que vocês combinaram no início. Se não tiver escrito no contrato, ou não tiver sido falado, porque o contrato ele pode ser escrito ou falado, é melhor que seja escrito, por favor, né? Se não tiver, sinto muito, psicólogo, mas você não vai receber por isso, pelo extra que você vai estar fazendo aí. O motivo da consulta, a gente sempre tem 2 tipos de motivos, certo? O manifesto, que é aquele que levou o paciente, né? Que levou à solicitação do psicodiagnóstico, né? O que levantou aquela bandeirinha vermelha, aquele sinal de alerta. E o latente, que ele não é óbvio, né? São hipóteses subjacentes elaboradas pelo psicólogo, né? O psicólogo vai lá no processo de anamnese, no processo de entrevista, ele vai percebendo que tá latente, né? Esses motivos, assim, que não são tão óbvios. Aqui a gente tem depois a entrevista de devolução, né? Aqui tá bem explícito, ó, evitar usar linguagem difícil, né? Adequar a linguagem da pessoa com que você está, então, né? Não usar termos muito difíceis, não usar muita gramática, né? Não mostrar seu lindo léxico é o adequado aí. Essa devolução ela pode ser sistemática ou assistemática. A sistemática é quando você entrega o resultado no momento de entregar o laudo, né? Ele é objetivo, geralmente ele é no final do processo. A assistemática é quando você tem uma ansiedade por parte do avaliando, né, ou do responsável, e você vai dando pequenos feedbacks ao decorrer do processo. Tem alguns casos que isso é muito importante, né? Em casos graves ou de risco de suicídio, que você precisa saber se essa pessoa já tá com ideação suicida, se ela já tem técnicas de como isso, que ela vai fazer isso, e se ela começar a apresentar, você precisa, sim, dar essa devolutiva não só aos pais, mas quem tá lá no contrato que ficou combinado de receber essa devolução, no caso, provavelmente o psiquiatra, o neurologista, então é importante. Então, aqui a gente vai entrar nas etapas do psicodiagnóstico e contato com o paciente, certo? Então, aqui eu tenho uma tabela do passo a passo do processo do psicodiagnóstico. São 8 passos, certo? E na sequência que geralmente eles ocorrem.
né? Então, assim, o primeiro, determinar os motivos da consulta e encaminhamento e levantar dados sobre a história pessoal, dados de natureza psicológica, social, médica, profissional, escolar desse paciente. 2. Definir as hipóteses e os objetivos do processo de avaliação, estabelecer o contrato de trabalho, que é o termo de consentimento livre e esclarecido com o examinando e o responsável, certo? 3. Estruturar um plano de avaliação, selecionar instrumentos e ou técnicas psicológicas, isso a gente vai falar um pouquinho mais específico depois. 4. Administrar as estratégias e os instrumentos de avaliação. 5. Corrigir ou levantar quantitativamente as estratégias e os instrumentos de avaliação. Sim, porque no início, naquele processo de entrevista e anamnese, você levantou uma hipótese e aí você começou o processo de aplicação de teste e você percebeu que algumas caíram por terra, algumas das suas hipóteses. Então, você vai corrigir e você vai se moldando, né? Você vai moldar esses testes também que você tinha pré-selecionado, você vai moldando no novo rumo que o processo está se dando. 6. Integrar os dados colhidos, né, dos familiares, dos avaliandos, dos profissionais que estão com você, certo? Pode ser que o psiquiatra também tenha fornecido dados para você, né, ou outro profissional que encaminhou esse paciente, né, se foi a escola, eles também têm que te dar dados. Você vai pedindo, eles vão te dando, né? E sempre falar com o paciente, né? E com os pais, dizendo que você está pedindo esses dados relacionados com as hipóteses iniciais e com o objetivo da avaliação. O 7, formular as conclusões definindo potencialidades e vulnerabilidades. E o 8, comunicar os resultados por meio da entrevista de devolução de um laudo, relatório psicológico e encerrar o processo de avaliação. Ah, mas você é um lindo profissional combo que, além de fazer avaliação psicológica, você ainda faz sessões de terapia. Tudo bem, você pode sugerir para o paciente que ele faça um processo terapêutico com você, que vai ser um outro processo, né, usando outras medidas. Ou você pode simplesmente, como método de intervenção, encaminhar para outro profissional que faça isso, né, e devolver para as pessoas que está no contrato lá, que foi definido no contrato, o parecer que você tirou, né, sua hipótese diagnóstica. No livro, né, na literatura, tem uma observação que eu até coloquei de lado aqui, que no caso de criança, a primeira entrevista precisa ser feita com pais ou responsáveis. A literatura sugere isso. Não significa que você obrigatoriamente vai fazer isso, mas a literatura sugere isso. Observação 2. Quando pensamos na ordem de aplicação da bateria de testes selecionadas, é recomendável que os primeiros testes sejam menos ansiogênicos, ou seja, que causem menos ansiedade para a pessoa ser avaliada, justamente para que não se desenvolvam alguma resistência ante o processo, né? Você vai fazer... Geralmente eles pedem para você não aplicar um dos testes mais importantes que você deve ter pensado de primeiro, é para você aplicar um antes. Geralmente eles dão aqueles ideográficos para a pessoa fazer, né? Antes de aplicar aquele que você realmente acredita que vai ter... que vai englobar todo o objetivo que você está buscando. Aqui, a operacionalização do processo, dos passos do processo psicodiagnóstico, né? Formulação das perguntas básicas ou hipóteses. Os objetivos do psicodiagnóstico dependem das perguntas iniciais. Qualquer pessoa que encaminhe um paciente o faz sobre uma presunção, uma pressuposição de que ele apresenta problemas que têm explicação psicológica. Aí a gente vai ter o contrato de trabalho, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. O estabelecimento de um plano de avaliação é muito importante. Podem parecer importantes resultados
de exames médicos e análise de outros materiais que não contribuíram para a anamnese, como fotografias, gravações em vídeos, diários, desenhos, pinturas, cadernos escolares, né, que construirão amostras de comportamentos alheios à situação de testagem, que podem levar à formulação de hipóteses subsidiárias ou à confrontação de informações dos testes, né, que é aquelas informações extras, né, além dos familiares, da escola, enfim, dependendo do que você está avaliando. A gente fala testes, né? Além dos testes que a gente vai utilizar, mas na verdade pode ser que o psicodiagnóstico não seja pautado em teste. Você não necessariamente o profissional vai aplicar o teste, né? Ele pode fazer de outra forma. Aí a gente tem aqui, ó, a interação clínica com os dados da vida cotidiana. Nessa confrontação de dados, né, que apareceu. A montagem da bateria de testes. O conjunto de testes ou técnicas que podem variar entre 2 ou 5 ou mais instrumentos que são incluídos no processo psicodiagnóstico para fornecer subsídios que permitam confirmar ou refutar as hipóteses iniciais, atendendo o objetivo da avaliação. A gente tem os testes padronizados e os não padronizados, certo? Os padronizados são testes de forma sistemáticas, para casos específicos e envolve considerável pesquisa prévia. O não padronizado, ele atende a vários requisitos, critérios mais flexíveis, o número de testes eventualmente pode ser modificado para mais ou para menos. Geralmente o padronizado, ele é utilizado quando você também tem muito pouco tempo. Então, assim, em caso, por exemplo, de em um hospital, um ambulatório, enfim, em lugares que você precisa identificar fazer uma avaliação psicológica, que você tem muito pouco tempo, você vai usar uma aplicação de teste padronizada para economizar tempo. Isso é comum. Levar em conta o tempo de administração, o grau de dificuldade, a qualidade ansiogênica, né? A qualidade de causar ansiedade nesse paciente, características específicas do paciente, tá? Cada paciente é um paciente. Tem uma questão individual aí, então isso tem que ser pensado antes.